E aí galera, tudo bom? Eu sou o Celso e eu gosto bastante de Meninas Superpoderosas. Eu já trouxe bastante elas aqui no canal, comparado com os outros assuntos. E eu tenho uma prateleira praticamente cheia delas, tem bastante coleção delas ali do McDonald's. E com o anúncio que saiu de que a CW ia adaptar elas para a série, eu fiquei um pouco curioso, por assim dizer, e ansioso também, porque a CW ela tem uma qualidade meio duvidosa para séries, mas eu gosto de algumas, né? Algumas me decepcionaram, como Riverdale, ou sei lá, Supergirl, mas tem outras que eu continuo assistindo, né? Tipo, eu gosto de The Flash, o Super-Homem Lois é muito boa, enfim. E aí, com o anúncio da série das Meninas Superpoderosas, eu fiquei meio assim, né? Pensando se poderia ser um Riverdale 2 ou um conteúdo de qualidade. Embora eu preferia que o conteúdo das Meninas Superpoderosas fosse adaptado para live action pelo HBO Max, que eles sim sabem fazer série decentemente, né? A gente tem séries muito boas que eram do DC Universe, um negócio assim, o serviço de streaming da DC, e agora foram pro HBO Max. E o HBO Max tem séries muito boas. E eles até divulgaram imagens, né, da Chloe Bennett, da Dove Cameron e da Iana Perrault, como Florzinha, Lindinha e Docinho, respectivamente. E eu curti até, né? Achei interessante. E depois vazou umas imagens delas nos sets e eu achei, sei lá, meio estranho, né? Porque elas adultas usando os trajes de crianças, mas uma proposta interessante, né? Eu fiquei meio assim, talvez seja bom, pode sair uma coisa boa daí. Só que esses dias vazou, acho que foi ontem ou anteontem, vazou que a CW rejeitou o piloto. E eu fiquei assim, né? Porque se eles rejeitaram o piloto das Meninas Superpoderosas e eles não rejeitam quase nada, o troço deve ser uma bomba. E a internet entrou em pânico, né? E aí ficaram especulando, será que o roteiro era bom? Será que era essa bomba toda? Até que vazou partes desse roteiro na internet, no Twitter, e depois vazou ele completo. E aproveitando e sendo bem sincero com vocês, eu li esse negócio, todas essas 61 páginas, e eu posso dizer com clareza e com certeza que sim, é uma bomba. Tem ideias boas, mas sim, é uma bomba. E continuando na sinceridade, quando falaram que a CW rejeitou, eu achava que ia ser uma tortura ler esse roteiro e ele acabou sendo. Eu fiquei com pena da pessoa que leu esse roteiro lá, né, na CW para rejeitar, porque olha que trocinho bem ruim. E bom, mesmo que a gente não saiba que esse roteiro é o roteiro oficial, a gente acaba tendo uma ideia de que é assim, porque ele tomou copyright, né? Então se ele não fosse oficial, não tomaria copyright de algo, né? E bom, aproveitando que eu li essas 61 páginas, eu aproveitei para trazer aqui, né, discutindo alguns pontos, resumindo outros, porque esse roteiro, além de chato, ele tá em inglês, então muita gente vai acabar não tendo esse acesso, daí eu resolvi trazer aqui para vocês. E bom, vou ler a descrição do episódio aqui para vocês, eu tenho ela impressa no meu roteiro. As meninas superpoderosas costumavam ser super-heroínas na América, mas agora elas estão desiludidas na faixa dos 20 anos e se ressentem de terem perdido toda a infância para se dedicarem ao combate ao crime. Elas concordarão em se reunir agora que o mundo precisa delas mais do que nunca? E bom, se você, assim como eu, é um fã das Meninas Superpoderosas, curte aí, comenta, compartilhe com seus amigos, se inscreve no canal. Se eu ver que tem um público que gosta de Meninas Superpoderosas, eu vou trazer mais conteúdo de Meninas Superpoderosas ou de outros desenhos cartoon, né? Enfim, então comenta aí embaixo, dê sua opinião, né? E diga aí, depois que você vê todo esse vídeo, o que você achou desse roteiro vazado. Será que ele é realmente tão ruim assim? Então comenta aí embaixo que a gente vai ter uma troca de ideias bem interessante. A gente vai começar no começo. O professor Antônio se chama Drake. Isso é o começo de tudo. E em seu laboratório ele tem um ajudante, né? Um outro cara que também trabalha com ele. Ele não é ajudante, ele é o cara que trabalha com ele. Que se chama Joseph Mondel.
Joseph Mondale é o Mojo. E isso remete ao macaco louco, que em inglês é Mojo Jojo. Só que aqui ele é um humano e ele tem um filho humano chamado Jojo. Então são dois personagens que são o macaco louco. É um negócio meio bizarro. E bom, acontece que o professor Otônio e ele, ou ele sozinho, não entendi direito, descobriram o elemento X. E aí rolou a criação das meninas superpoderosas, mas só o professor Otônio levou o crédito. Bom, como eu falei, as meninas elas foram criadas e a gente tem um pulo para a adolescência delas, né? Onde elas querem viver essa adolescência delas. Bom, quanto ao professor, a gente tem mais informações sobre ele, que ele é casado com a Miss Bello, né, a senhorita Bello. Ele é um marido bem ruim, e se eu não me engano ele é até violenta ela. E como pai ele é tão ruim quanto, né? Ele é aquele estereótipo de pai de celebridade, né? De celebridade infantil. Que ele explora a imagem das crianças até não poder mais, né? Vendendo merchandise disso, merchandise daquilo, merchandise daquele outro. E cuidando da vida das filhas, né? Ele controla a vida delas. Diz o que elas podem falar, diz o que elas podem vestir. E, um ponto legal é que tem o desenho das meninas superpoderosas nessa série. E se eu não me engano, o narrador que anunciaram no elenco é o mesmo narrador do desenho. Mas enfim, o desenho aqui nesse universo ele serve como merchandise também para as meninas superpoderosas, né? Meio que dá uma treta ali porque elas querem mudar, né? A Docinha até reclama que a roupa dela é muito infantil, né? Muito hétero, um negócio assim. E elas usam isso desde criança, então é bem bizarro. Acontece que na adolescência elas vão para uma festa, elas ficam cansadas quando voltam e não querem salvar o mundo no dia seguinte. E isso é meio que treta, né? Dá ruim. Por conta do professor ter ficado com esse crédito do elemento X, das meninas, enfim, o macaco louco, ele fica com isso na cabeça, né, durante todos esses anos se amargurando. E ele quer colocar a cidade contra as meninas e contra o professor, enfim. E ocorre umas tretas, né, e durante uma batalha, a Florzinho acaba por eliminar o macaco louco da face da Terra. E apesar de ser um acidente, um grupo de radicais ali, né, de pessoas ativistas, enfim, elas pegam e protestam contra as meninas, né? Até que elas conseguem fazer a cidade proibir as meninas superpoderosas e atividades super-heróicas. E as meninas, elas saem da cidade e se separam. E um troço bizarro é que os monstros misteriosamente somem, né? Tipo, não vamos mais precisar de vocês, e os monstros vão embora. É meio confuso isso aí ali no plot, mas enfim. Muitos anos se passam e nisso vemos que cada uma tem uma vida diferente. A Florzinha, ela começou uma nova vida, ela estuda na faculdade, ela tem um namorado que se chama Clive, que é muito amoroso com ela é muito inteligente e ela não tem contato com as outras. E ela tem um lance ali de ser traumatizada com a morte do macaco louco. Quanto a Lindinha, ela foi para Hollywood tentar a vida de artista e deu meio que errado, né? Se eu não me engano, ela até virou atriz de vídeos para adultos, negócio assim, participou de vários reality shows, ela tem um próprio que é bem fracassado, teve noites vazados, foi para reabilitação várias e várias vezes por conta de problemas com drogas e ainda mantém o contato com a Docinha. Elas são bem próximas ali pelo que o roteiro diz. Quanto a Docinha, ela foi viver uma vida bem tranquila no Oregon, como bombeira ou algo do gênero, e ela se descobre lésbica e ela tem uma namorada, mas vive traindo essa namorada. Nisso, chegamos ao presente. As garotas, elas voltam para Townsville por conta de uma herança, um negócio assim, que é todo o marketing que elas fizeram quando menores, e é muita grana. Então elas foram lá receber esse dinheiro todo aí, né, com seus 25 anos. E ficamos sabendo que Jojo, o filho do macaco louco, é o prefeito da cidade, né, e que ele tá com medo de perder a próxima eleição. E sabendo que as meninas vão vir para a cidade, ele bola todo um lance para colocar a cidade em perigo e fazer com que as meninas salvem o dia. E salvando o dia, elas vão apoiar ele. Então ele tem todo esse plano aí arquitetado para conseguir a ajuda das meninas e ganhar as eleições novamente. Só que elas estão aposentadas, elas meio que dão a entender, recusam essa ajuda aí, e ele resolve criar uns insetos que controlam a mente, tá?
e eles rastejam no ouvido, chegam no cérebro e controlam a mente da pessoa que eles estão ali, né? Bom, as garotas elas ficam fazendo referências constantes à tecnologia, a novas tendências, para os espectadores saberem que elas estão vivendo o dia de hoje, no momento atual. E tem até aqueles lances chatos que a CW gosta de piadinha com sexo, piadinha adulta, que é desnecessário. Ah, eu vou vazar um nude seu. Ah, isso, aquilo, né? Enfim. E durante a reunião delas, o professor diz que sente muito, né? E ele diz que sente que pode haver problemas em Townsville e ele quer que elas fiquem. E isso dos problemas pode ser monstros voltando para a cidade, o que é uma coincidência bem bizarra. Mas enfim, vamos avançar no plot. Aí o que acontece? As meninas elas descobrem que a herança delas foi gasta pelo professor Otônio em alguns investimentos muito ruins, como fidget spinners, aqueles spinners de girar. Ele gastou toda a herança delas nisso aí. E elas descobrem que ele ainda quer explorar mais elas. Então elas ficam meio assim, se vão continuar na cidade, se não vão, fica esse debate, né? Uma coisa legal que eu quero pontuar antes da gente avançar é que os meninos desordeiros fazem parte do plot. Mas toda a história deles foi reescrita, com agora eles sendo nada mais, nada menos que versões fracassadas das meninas por não terem superpoderes. Eles possuem um boteco, e a Lindinha até noivou com o Fortão, né? O que eu achei bem bizarro. Mas eles romperam o noivado e ela vendeu a aliança para comprar drogas. Bom, voltando ao plot, quanto aos insetos do Jojo, eles não conseguem entrar nas meninas. Então eles invadem outros cidadãos de Townsville, como o professor, enfim. E nisso as garotas salvam a cidade e a cidade acaba pedindo para elas ficarem. E elas ficam porque elas salvaram a cidade de Townsville. Inclusive o prefeito Jojo pede para elas ficarem. Aparentemente o plano dele deu certo. Mas como séries padrões assim de adolescente, coisa e tal, tudo não acaba bem, porque tem mais plot por aí. Pelas costas das meninas, o professor está fazendo experimentos com animais e alguns objetos, um negócio assim. E no final do episódio, vemos o Jojo sentado com o macaco, em um clima meio maligno, onde ele fala o seguinte: vou encontrar uma maneira de ganhar a reeleição. Nós as eliminamos uma vez. Vamos fazer de novo. Certo, pai? Ou seja, o macaco que tá com ele é o macaco louco? Cara, isso pode ser bem legal. Pode ser bem legal. E esse foi o fim do episódio vazado. O que você achou? Você curtiu? Não curtiu? Comenta aí embaixo, vamos interagir. E bom, eu fiquei meio decepcionado com esse roteiro vazado. Decepcionado não porque agora ele foi rejeitado, mas enfim, ele tem muita coisa ruim, como o professor Otônio ser um cara do mal, né, ser um pai horrível, os meninos fracassados, né, os meninos arteiros serem fracassados, o prefeito que não existe, a senhora Tabelo sendo um nada na série, mas tem coisas legais, como terem citado os meninos ordeiros, né, eles aparecerem, e o macaco louco que virou macaco. Pô, achei isso genial. Eu quero o macaco louco como macaco e não como humano, né? Porque ele era macaco no desenho, desde sempre, e aí ele vira humano. Não faz sentido. E eu quero entender como é que o filho dele botou o cérebro dele no macaco. E apesar desse piloto ele ser bem ruim, a gente já pode perceber que a CW ela não vai desistir dessa ideia de live action das meninas superpoderosas. Porque tá gerando muito hype, o pessoal tá compartilhando, tá mandando pros amigos, tá comentando, tá postando no Twitter, e eles estão curtindo, porque é marketing de graça, né? Mesmo sendo ruim ou sendo bom, eles vão acabar se aproveitando desse marketing, o que acaba tornando a série muito valiosa. Quanto a mim, eu espero que eles façam algo pelo menos respeitoso pro desenho, né? Tipo, não precisa muito para ficar bacana, né? Macaco louco como macaco. Tu tem as meninas atuando como elas atuam, sabe? Tipo, elas combatendo o crime e tal, sabe? Tu tem como fazer uma série das meninas superpoderosas bacana, né? E com isso eu me despeço. Mais uma vez o dia foi salvo graças a alguém que rejeitou um roteiro na cidade. Enfim, eu sou o Celso e falou, gurizadinha, até.